Nós saudamos todos os irmãos e irmãs nessa manhã, de todo o coração, que estão reunidos aqui, e todos os irmãos e irmãs mundialmente, que através da internet estão ligados conosco. Que o Senhor possa também nessa manhã nos abençoar juntamente. Somos gratos por ontem à noite, por sua preciosa palavra que ouvimos de Tito, de Sofonias. Somos gratos pela ceia do Senhor. O Senhor não nos abençoou. Sou tão grato a Deus de poder passar essas horas junto com vocês, juntamente. Também nessa manhã, cremos que o Senhor está presente. Nós cremos porque Ele assim prometeu. E cada promessa de Deus é sim e amém, para a glorificação de Deus através de nós. Assim diz Paulo aos Coríntios. Vamos começar com o hino número 35. Eu glorifico a maravilhosa graça. Glória e louvor. É como se fosse o nosso testemunho pessoal. A graça de Deus nos encontrou. Não nós o buscamos, Ele nos procurou. Somos gratos a Deus por esse maravilhoso hino. Vamos cantar ainda alguns corinhos. Corinho número 1. Eles vêm do leste e do oeste. Eles vêm do leste
oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial. E ouvem a palavra do Salvador. Eles veem a sua face adorada. Lá bebem santidade, cantam júbilo lá toda a eternidade. Eles vêm leste-oeste, eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia do salão celestial, a palavra do Salvador. Vem a sua face adorada, lá bebem santidade, cantam toda a eternidade. Vamos cantar ainda número 6. Corinho número 6. Transborde o meu coração. Transborde o meu coração. Transborde o meu coração. Espírito de Deus. Transborde o meu coração. Em ti eu tenho descanso. Tu és para mim. Espírito de Deus, transborde meu coração. Que aconteça assim, contigo e comigo. Vamos ainda, como último corinho, cantar número 18. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. É possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. É possível porque Jesus está aqui. Obrigado. Para isso podemos falar amém. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Nossa parte é somente crer que o Senhor possa conceder graça a ti e a mim nesta manhã. Antes que o irmão Schmidt venha orar conosco, lerei uma palavra de introdução. Ontem ouvimos palavras maravilhosas de Tito. Também eu quero ler de Tito. De Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória e louvor. Temos que dizer ainda algo a isso? Irmãos e irmãs, Deus fala através da sua palavra conosco. Glória e louvor. Vamos nos levantar. Irmão Schmidt virá agora orar conosco. Grande Deus, te falamos obrigado e te damos adoração nessa hora da manhã pela graça e fidelidade. Tu provastes e repetidamente mostras de novo que a tua palavra, para mim, para nós, para cada um de nós, que estamos presentes e todos que creem na tua palavra, Senhor Jesus, e creem a ti, é para nós, ó Senhor, um alimento cada dia novamente. O maná celestial tu nos concedes. Senhor, nós te agradecemos. Como já foi dito pela noite de ontem, pela bênção que tu nos concedesse pela graça. Senhor, nós sabemos, nós não podemos ter nada, fazer nada, mas uma coisa que nós temos que tu nos deste pela graça, um desejo de vivenciar, não somente de ouvirmos, mas de vivenciarmos aquilo o que tu prometestes. Tem misericórdia de todos nós e conceda-nos graça para que o teu nome seja dado o louvor, a glória e a gratidão. Senhor, mais uma vez, abençoe a todos que estão ouvindo também, estão vendo, e aqui nós no local. Amém. Nós nos sentamos. Sim, irmãos, vamos cantar ainda 2, 3 corinhos antes de lermos as saudações. Aquilo que já nós ouvimos, nós queremos vivenciá-lo porque nós queremos vê-lo quando ele vier na sua glória. Corinho número 3, da página 40. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu a todo tempo, glorificar a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar em alta voz, claramente, após a batalha, glória, alegria eterna. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu a todo tempo, louvar a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar em alta voz, claramente, após a batalha, glória, alegria eterna. Até que seja assim como cantamos no Corinho 12, cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu amo mais e mais. Eu vivo somente para a sua glória.
Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu amo mais e mais. Jesus me ama e me guia. Eu vivo para a sua cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Amém. Glória e louvor. Também nessa manhã, muitos nos saúdam do mundo inteiro, que estão ligados agora, por exemplo, dos Estados Unidos da América, o irmão Cláudio com a sua família, eu creio que está sentado lá traduzindo de lá em português. Então, de Cuba, o irmão Ivan, da Austrália, nosso irmão Lutica, da Índia, nosso irmão Rashid, da Rússia, os irmãos Alexander e Vladimir, da Hungria, nosso irmão Lajos, da República Tcheca, irmão Joschka, irmão Mashi nos saúda da Inglaterra, da França temos saudações do irmão Aaron e Aline, de Zâmbia, irmão Kaniki, de Ruanda, nosso irmão Chauffeur, de Zimbábue, irmão Bob, nosso irmão Elias Nyagi do Quênia, de Uganda, do campo de refugiados, irmão Elias, de Burundi, irmão Daniel, irmão Leônidas, de Moçambique, 3 irmãos, irmão Mateus, Paulo e Noé, da Costa do Marfim, nos saúda o irmão Yapi, o irmão Joaquim, Elisê, irmão Gatian, da África do Sul, sem mencionar a cidade, porque há tantos irmãos que saúdam o irmão Bruce, irmão Lupondo, irmão Mutika, Zifamandla, Filemon, Benja, irmão Cécio, e finalizando do Congo, irmão Valentim, irmão Capulo, Placide, Mathieu, Kapumba, Julian, Cayon, Bo, Leon, ele, irmão Nathan, irmão Focan, Nivada, irmão Bernard, irmão Samuel, irmão Alberto, irmão Noaque. Talvez, mesmo que não cheguemos a conhecer todos os irmãos aqui na terra, todos nós os saudaremos a todos quando chegarmos lá em cima. Vamos cantar o corinho ainda, número 20, em breve, quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, também nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. Amém, amém. Graças seja ao Senhor que encontramos graça com Ele, e como nós frequentemente aqui da frente já testemunhamos o que Moisés exclamou por estar dominado interiormente: se encontrei graça diante de ti, então deixai-me conhecer os teus caminhos, para que eu nisto possa reconhecer que encontrei graça contigo. Uma coisa é pregar da graça e falar dela. Uma outra coisa totalmente diferente de vivenciarmos pessoalmente a graça de Deus. Também hoje nós desejamos as boas-vindas a todos, de perto e de longe, de todo o nosso continente, como já ontem à noite foi mencionado,
da Bielorrússia, de Grodno, da Finlândia, e eu desejo a nossa preciosa irmã Viti agradecer ela que trouxe a sua família, a família do filho e da filha. A nossa irmã foi uma das primeiras que ouviu as pregações do irmão, ou que traduziu as pregações do irmão Branham e as nossas traduções para a língua finlandesa. Muitos anos a serviço do Senhor esteve e fez o que era necessário. Nós somos gratos por todos que têm uma tarefa no reino de Deus, ou que cumprem uma tarefa no reino de Deus. Então temos da Ucrânia, especialmente, e toda a casa Jeretsky, Jotirode, em alemão significa água de sangue. Então de Donetsk, da região onde é lutado, onde tudo é incerto, mas a palavra do Senhor chega a todos os lugares. E somos gratos, sim, de todos os países da Europa Oriental, da Europa Ocidental, de toda a Terra. Estamos reunidos aqui. E quem não está aqui, nos ouve hoje, ouve a palavra de Deus. Então, mais uma vez, os nossos irmãos do Canadá, a vós vos desejamos as boas-vindas de todo o coração. Hoje, pela primeira vez, está um irmão de Sapori aqui. 2 anos e meio lá morei. Deus te abençoe especialmente. Deus abençoe a todos, de todos os povos, línguas e nações. Também a nossa irmã Bope, de Joanesburgo. Irmão Justin, também de Joanesburgo, Pretória. Todo caso, África do Sul. Irmão Gil Nobel, irmão Michael, todos os nossos irmãos Etienne Ginton, todos os irmãos que estão todos traduzindo. Deus abençoe a todos da riqueza da sua graça. Nós estamos aqui para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus e somente crer o que a Escritura diz. E nós também nos mantemos naquilo que o apóstolo Pedro teve que escrever, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, ou permite uma interpretação particular. Não permite. Não é possível. Quem no reino de Deus e está no reino de Deus, na palavra de Deus, não permitirá interpretação particular, não ouvirá se próprias interpretações são passadas. Somente como ontem, o que se refere a Israel, isto sempre nos vai ao coração e somos gratos a Deus que Netanyahu tomou sua posição e, como foi mencionado ontem, o rei de Marrocos e o Papa assinaram um contrato sobre Jerusalém, que nada em Jerusalém pode ser modificado, mas sim, está sob proteção hereditária, onde nada pode ser modificado. Se alguém em Marrocos pudesse decidir algo em Israel, mas o que devemos dizer sobre isso? As pessoas simplesmente perderam a sua orientação e nós somos gratos a Deus, Senhor, por tudo tomar o seu caminho e que o Senhor, no fim,
carregará a vitória. Hoje, mais uma vez, eu trouxe uma foto quando em maio estivemos em Israel e tivemos a recepção no Knesset, e o chefe, um dos 120 que estão no Knesset, me abraçou. Nós simplesmente, muito brevemente e rapidamente, mencionamos as passagens bíblicas que se referem a Israel. Ele jamais tinha ouvido isso. E vocês sabem, nós escrevemos a Netanyahu, simplesmente lhe falamos consolo, que esse é o tempo no qual tudo se cumpre na igreja, entre os povos, em Israel, tudo se cumpre nos nossos dias. E o próximo ponto que me causa muito problema, que com o irmão Branham é feito um tal culto a homem. Ontem foi o dia 6 de abril, o aniversário do irmão Branham, e especialmente os fanáticos que fazem suas doutrinas creem suas doutrinas sobre 7 trovões e tudo mais. Ontem, em Kinshasa, houve uma demonstração com milhares, e a foto com a coluna de fogo foi carregada pela cidade, e gritos de júbilo para William Branham. Nós rejeitamos tudo. Para nós damos somente a glória a Deus. Mas, assim como no Antigo Testamento foi, Moisés, ele teve que elevar a serpente para que todos reconheçam que através da cruz do Gólgota, a serpente, a cabeça da serpente é pisoteada, e todos que creram nisso ficaram sarados, se tornaram sarados. Mas então fizeram um ídolo disso. E quando Moisés ficou na montanha, já fizeram mais um ídolo. Aqui para nós, somente Deus é adorado no Espírito e na verdade. E tudo mais nós deixamos aqueles que não encontraram graça adiante de Deus. Vocês sabem, amados irmãos e irmãs, que de coração cremos que o irmão Branham recebeu um chamado divino e um envio divino, mas da mesma forma ele permaneceu ser humano. Como ser humano, ele pôde dizer o que ele tinha a dizer, e há algumas expressões, como por exemplo, ele disse que Deus no princípio trouxe a existência a todas as coisas, falou a existência de todas as coisas, e então ele diz, talvez demorou 800 anos até que acontecesse. O que ele quis dizer com isso? Ele queria a todos que não haviam sido firmados no lugar, ele queria fazer coragem e dizer, se não aconteceu diretamente agora, então acontecerá. Vocês podem estarem convictos disso. Mas o irmão Branham, ele foi um homem simples. Ele usou exemplos simples para servir ao povo e para ajudar ao povo. Também nos anos 50, e isto nós temos que falar claramente, o mundo inteiro pode ouvir isso. Lá o irmão Branham,
Ele, em relação ao ministério evangelístico, com a oração para os enfermos, ele a cumpriu até março de 1963. O irmão Branham, ele pregou de forma geral, e ele mesmo disse, em outras cidades e igrejas, eu não posso pregar isso, o que em mim, na igreja, em Jeffersonville, eu prego, porque eu tenho que levar em consideração, eu tenho que considerar a igreja e eu pregador, onde estou. Em todos os anos 50 e também no começo dos anos 60, o irmão Branham foi evangelista. A ele até foi dito, faça a obra de um evangelista, não de um ensinador, não de um profeta, mas de um evangelista. Mas então veio a missão em março de 1962. A missão, volte para Jeffersonville e armazene o alimento. E isto eu tenho que, no nome do Senhor, dizer a todos os irmãos, saiam dos anos 50, entrem nos anos 60. Entrem ao ponto onde Deus fez um novo começo e abriu os selos e os mistérios foram revelados. É simplesmente necessário também que as etapas individuais no ministério do irmão Branham, a parte evangelística primeiro, e então a parte de ensinamento e a parte profética, que tudo seja ordenado. Se ele diz, o meu ministério na África não está ainda terminado, então foi o irmão Branham. E se ele disse, eu terei um ministério em Israel, então foi o irmão Branham. Então não foi assim, diz o Senhor. E nós simplesmente temos que discernir o que ele disse como ser humano e o que, como palavra de Deus, ele proclamou. Por exemplo, o que todos totalmente mal compreendem, quando o irmão Branham disse, o anjo de Apocalipse 10 vem sobre a terra quando o sétimo anjo da era das igrejas estiver sobre a terra. Mas o sétimo anjo da era da igreja já está há muito tempo, não está mais sobre a terra, e o Senhor, de acordo com Apocalipse 10, ainda não veio. Ele virá somente aos judeus, como leão da tribo de Judá, como anjo do pacto. Então colocará o seu pé sobre a terra e sobre o mar, como proprietário original, tudo ordenado biblicamente. E se o irmão Branham diz, Moisés foi a palavra para o seu tempo, então ele quis dizer, Moisés tinha a palavra para o seu tempo. E se ele diz, o nosso Elias é Jesus Cristo, então nós sabemos precisamente o que ele pensou. Por favor, eu não posso compreender que tantas más interpretações são passadas adiante. Pessoas perderam a compreensão, estão atrapalhadas em suas cabeças e em seus corações e confundem o povo em todos os lugares. Como o profeta disse, o que o Senhor ordenou, pregue a minha palavra, seja a tempo ou fora de tempo. E esta é a nossa tarefa, que Deus, o Senhor, nos confiou, que não preguemos nada além
daquilo o que o Senhor nos deixou, nos disse em sua palavra. Também a consideração que o Senhor desce na mensagem. O irmão Branham quis dizer que o Senhor primeiramente deixa passar a mensagem antes que ele descer. Como podemos fazer de uma afirmação, de uma frase, fazer uma doutrina que o Senhor já abandonou o trono da graça e agora está descendo e descendo e descendo? Isso não existe. Eu odeio más compreensões, eu odeio interpretações. Para mim, a palavra de Deus é santa. Também aqueles que dizem que o Senhor já veio e o amor de Deus mora em nossos corações. Não. O Senhor veio para tomar morada em nós já há 2000 anos, através do derramamento do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo nós nos tornamos templos de Deus e o Espírito de Deus mora em nós, pois assim Deus prometeu: eu morarei entre eles e caminharei e serei o seu Deus, e eles deverão ser o meu povo. E quem for à carta aos Hebreus constatará que nós somos a casa de Deus, no qual o Senhor mora. E a sua palavra, Ele direciona a nós, e a sua presença Ele revela. Mas tomar morada em nós e voltar corporalmente é uma grande diferença. Nos 2000 anos, o Senhor tomou morada em todos os crentes. Este é o mistério de Deus. Deus sobre nós como Pai, Deus entre nós no Filho, Deus em nós através do Espírito Santo. Mas o retorno do nosso Senhor é o maior evento da história da salvação que acontecerá. E como está escrito em Atos dos Apóstolos 1 e também em Lucas 24, o mesmo Jesus, da mesma forma, retornará como vocês o viram subir aos céus. Que todos finalmente possam ficar quietos e dar razão a Deus e respeitar a palavra. E tudo que Paulo, que todos os profetas e apóstolos disseram, e também o irmão Branham disse na Santa Escritura, que eles possam ordenar tudo na Santa Escritura, que são duas coisas, que não são duas coisas diferentes. A mensagem é a palavra e a palavra é a mensagem. E nós anunciamos a palavra assim como o Senhor ordenou. Eu espero, irmãos e irmãs, que vocês possam sentir isso um pouco, o que eu sinto. Aqui eu tenho uma Bíblia na minha mão. E esta Bíblia é editada em Jeffersonville. Imaginem, aqui agora colocaram na Bíblia essa foto dentro dela e dão a todas as pessoas esta Bíblia e glorificam William Branham como aquele, dão até no fim ainda o desenho das 7 eras da igreja. E, irmãos e irmãs, se pensamos o que tudo é feito, isto de fato me quebra o coração.
Eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Eu, há pouco tempo, vos disse, a partir de Jeffersonville, é enviado a chave a todos os irmãos em toda a terra para ligá-los com Jeffersonville, chave, para que todos possam abrir. Não. Para quê? Nós voltamos a Deus e a sua palavra. Nenhum culto a homem, nenhuma glorificação de homem, mas a Deus o Senhor cabe toda a honra em toda a eternidade. Eu espero que vocês possam sentir um pouco juntamente como eu sinto quando todas essas coisas se passam, mas ao mesmo tempo o Senhor tem a sua multidão comprada pelo sangue. Irmãos e irmãs, permanece nisso. Cada semente traz de acordo com a sua espécie. E tão certo quanto nós somente semeamos a palavra com todas as promessas que estão contidas, escritas nela, e tão certo quanto nós, com todas as promessas, nós a recebemos, tão certo nós vivenciaremos, veremos o cumprimento pela graça. E o que foi na sexta-feira, um irmão disse, eu gostaria que o Senhor confirmasse a sua palavra. E ele me olhou assim e disse, nós somos a confirmação, nós somos o fruto da pregação da palavra nesse tempo. E nós agradecemos a Deus o Senhor de coração por isso. Rapidamente, ainda algumas preciosas passagens bíblicas que se referem ao tempo do fim, especialmente do que se refere a Israel. E todos nós amamos todos os povos e todas as línguas. Vocês sabem, no Egito eu preguei, na Síria eu preguei em todos os lugares. E em nenhum lugar sobre a terra fui melhor recebido como em Cairo. Tal hospitalidade, sim, como dizemos em alemão, sim, quem pode dizer? Sim, uma comunhão, qual recepção, de fato, eles não sabiam o que eles podiam fazer tudo por mim. Mas do que se trata? Se trata do plano de salvação de Deus. Somente aquele quem crê aquilo que Deus prometeu na sua palavra pode recebê-lo. E quem nesse tempo, quem não pode crer nesse tempo, o que está determinado para esse período, não poderá vivenciar a preparação. Ele passará ao largo daquilo, e por isso a pregação é simplesmente muito, muito importante. Aqui, especialmente em Lucas e em Mateus, mas aqui em Lucas, eu tenho diante de mim Lucas 21, a partir do versículo 28, aqui está escrito, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Fala do tempo do fim, daquilo que aconteceria antes do seu retorno. E então, quando isso começar a acontecer, não quando terminar, mas quando começar a acontecer, e nós ouvimos como tudo começou, não podemos entrar em maiores detalhes, mas com relação ao povo de Israel, então está diretamente escrito
Então, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes, versículo 29, e disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando, não somente uma, quando já tem rebentado ou brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Não somente Israel, nós todos estamos informados sobre os acontecimentos atuais. No tempo, quando Israel recebeu sua independência em 1948, cerca de 52 nações estavam sobre a bandeira britânica. No Paquistão, Síria, todos os países. Mas então veio um após o outro. Primeiro Israel, então todos os outros países, eles saíram e declararam receberam suas independências. Quando a figueira e todas as outras árvores então brotarem, e nós vivenciamos, tudo aconteceu como o Senhor aqui na parábola disse. E no versículo 31, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando verdes todas essas coisas, não somente de ouvir falar, mas nós vemos e vivenciamos juntamente e diretamente após isso. No versículo 33, o Senhor diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Graças seja ao Senhor, que tudo de antemão pôde dizer o que aconteceria até em Joel 4, versículo 2 e 3, que partiriam a terra e que Deus iria ao juízo quando viria o tempo certo. Tudo acontecerá como Deus disse em seu plano de salvação e determinou assim. Nós chegamos agora à segunda parte. Vamos a Gálatas, o capítulo 3, o que se refere novamente às promessas e Abraão e a semente de Abraão. Nós percebemos na declaração de Marrocos que nós todos somos semente de Abraão, todos são semente de Abraão. Nós só temos um Deus, esse é o Deus de Abraão, e todos nós somos descendentes de Abraão. Assim, os dois cabeças anunciaram, mas aqui nos é dito precisamente do que se trata em Abraão, e hoje em nós tem que ser Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só,
e a tua descendência, que é Cristo. Amados, é simplesmente todo-poderoso. Como Deus já no Antigo Testamento, o plano de salvação já pôde deixar, colocá-lo, escrevê-lo. Abraão foi o primeiro que o Senhor visitou. Em Gênesis 14, como rei de Salém, com pão e vinho, e festejou a ceia com Abraão, e então a promessa que a semente de Abraão viria no singular. Ontem nós tivemos a ceia do Senhor. Se vemos como o Espírito Santo guiou tudo e direcionou tudo, e como então do singular da semente é para o plural, qual seja a nós, como filhos de Deus, da nova aliança, como isso. Então lemos adiante em Gálatas 3, no versículo 19, logo, para que é a lei? E agora vem o maravilhoso. Por causa das transgressões foi ordenada, até que viesse a posteridade ou semente a quem se fez a promessa, tendo sido ordenada mediante anjos pela mão de um mediador. E então vem a expressão poderosa no versículo 20, o mediador, porém, não é de um só, mas Deus é só um. O mediador nos representa a todos. Isto também é de grande significado. Jamais teremos sabido o que é pecado, o que é transgressão, se não houvesse uma lei. Deus teve que dar a lei para nos convencer da transgressão, do pecado, da desobediência. Ele teve que dar a lei, e a lei foi colocada na Arca do Concerto. E aqui lemos adiante, em Gálatas 4, versículo 28, mas vós, amados irmãos, são como Isaque, filhos da promessa. Abraão teve Isaque e Abraão teve Ismael. Mas a promessa estava com Isaque. E esta foi a diferença. Da mesma forma é hoje. Não somente ser crente, mas crente crer nas promessas que Deus deu. Esta é a diferença. Se somente somos cristãos do ponto de vista carnal, ou se nós cremos nas promessas de Deus, aceitamos e, pela graça, vivenciamos o seu cumprimento. Agora, a palavra é direcionada a ti, a mim, a todos nós aqui. No versículo 28, em Gálatas 4, vós, irmãos, amados, sois filhos da promessa. Aqui, como aqui, o irmão Branham diz, Abraão, 25 anos ele esperou até que se cumprisse a promessa. Não, Abraão tinha 75 anos quando o Senhor o chamou. Quando o Senhor falou com ele. Mas ele tinha 100 anos quando lhe foi dada a promessa. No passar do ano, nesse tempo, eu voltarei
E então a tua esposa Sara terá um filho. Gênesis 17 e Gênesis 18. É confirmado assim 2 vezes. Nós somos simplesmente gratos, de coração grato, porque sempre podemos voltar à palavra. E então, versículo 29, irmãos e irmãs, versículo 29. Como naquela época, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Também hoje, todos podem se referir a Abraão, ao irmão Branham, podem se referir, mas se somente de acordo com a carne, de acordo com a compreensão, estão na coisa, o que é então? Se não são nascidos de Deus, como nós ouvimos na palavra de introdução, se não vivenciaram a renovação e o novo nascimento, vivenciaram que o Espírito de Deus e tem uma ligação íntima, receberam uma ligação íntima com Deus, não na cabeça, mas sim no coração, acontece a revelação. E nós podemos falar isso, reconhecer isso com dor. Quem é perseguido? Quem é... A quem é feito o chamado de morte? Em nós, a nós. Todos os outros saem livres. Aquele que é gerado pela carne perseguiu aquele que era gerado pelo Espírito. Sim, odiou, irmãos e irmãs. Ódio é desconhecido por nós. Nós podemos até orar por os nossos perseguidores e carregamos dor por eles. Mas nós vemos também hoje, nós não podemos odiar. Por quê? Porque somos semente de Deus, gerados pelo Espírito, nascidos de novo para uma viva esperança. Mas aqui nós lemos, mais uma vez, no versículo 29, mas naquela época, sim, naquela época, mas agora, como naquela época, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado pelo Espírito. Assim é também agora. O que vocês querem mais? Foi dito tudo. Assim como foi naquela época, assim é hoje. E nós, como a semente divina, nós somos perseguidos, desprezados, não somos reconhecidos, chamado de morte é feito contra nós. Por quê? Assim como naquela época foi. Quem é gerado segundo a carne, ele perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, pela promessa. Assim é agora o caso. E nisto, nós reconhecemos também, amados irmãos e irmãs, que não odiamos, não perseguimos, mas temos profunda dor, carregamos profunda dor por todos que nos odeiam e que nos perseguem. Vocês todos sabem o que desde 1979 tudo é espalhado, ou foi espalhado, até que eu sou o anticristo e sedutor da noiva, e o que foi espalhado de todas as coisas, informações, sequer podemos passar adiante em palavras, mas nós agradecemos a Deus do Senhor, a verdadeira semente de Deus abre, brota, e eu digo mais uma vez, tão certo quanto nós semeamos a pura e genuína palavra, tão certo a pura e genuína palavra brota, e todos nós sabemos o que o nosso Senhor, em Mateus 13,
ele disse: o Filho do Homem semeou a boa semente, e a boa semente são os filhos do reino de Deus. Este é o trigo, mas então veio o inimigo e semeou a sua semente, ou seja, a erva daninha, o joio, as interpretações, tudo brotou. E deixe-me dizer isto em amor, e mais uma vez, com pleno respeito, diante da face de Deus. Quando o irmão Branham, ele viu o campo de trigo, ele viu o joio no meio do trigo, e pôde relatar. Ambas coisas haviam inclinado suas cabeças. Havia uma seca, o trigo estava inclinado e a erva daninha também estava inclinada. E ambos pediam por chuva. Então veio a chuva sobre ambos, e ambos falaram aleluia, glória seja a Deus o Senhor. Mas o joio permaneceu joio, e o trigo permanece trigo. E assim nós agradecemos a Deus, Senhor, que Deus derramou o seu Espírito por toda a carne, e que os verdadeiros eleitos são a semente divina e são abençoados. Eu digo isto diante da face de Deus. Quando o Senhor me mostrou o enorme campo de trigo, não havia joio. Isso me chamou a atenção. Se em espírito vemos algo, é simplesmente todo-poderoso. Então as coisas nos chamam a atenção, as quais o Espírito de Deus naquele momento põe o peso. Eu olhei sobre o campo de trigo, o enorme campo de trigo, absolutamente sequer um joio, uma erva daninha, somente trigo sobremaduro, já um pouco já inclinado pelo sol. Então a ordem: meu servo, entre na ceifeira e traga a colheita. Na colheita não haverá joio, somente o puro trigo será trazido. E desta proclamação, a noiva do Cordeiro surgirá. E assim como Eva foi tirada de Adão, assim a noiva foi tirada de Cristo. E assim como o nosso Senhor deixou dizer através de Paulo, em Efésios, no capítulo 5, carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Mas então ainda o versículo 30 aqui em Gálatas 4, mas que diz a Escritura? Que diz a Escritura? Não o que diz você ou o que digo eu, mas não temos nada a dizer. Aqui a explicação dos dois filhos de Abraão. E então, como foi naquela época, assim é também agora. E então, versículo 30, mas que diz a Escritura? E a Escritura diz para isso: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, lança fora a escrava e seu filho. Sim, as virgens nécias estarão diante de portas fechadas em pé, porque não permaneceram virgens, mas espiritualmente
fizeram prostituição espiritual e aceitaram esta e aquela interpretação. E todos vocês sabem, há pouco tempo eu mencionei uma vez até a doutrina que o Senhor desceu e então em um país vizinho, o representante principal da doutrina dos trovões ordenou, antes da sua morte, que a foto com a coluna de nuvem fosse colocada sobre o seu túmulo, e está escrito embaixo: vejam, eis, ele vem nas nuvens e todos os olhos o verão, que também os traspassaram sobre um túmulo, ainda hoje, em um país vizinho, porque creem que o Senhor já veio. Não é isto uma pena? Não é isso um grande problema, uma grande aflição? A sedução é tão terrível que chegou até a blasfêmia. Irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus do Senhor pela graça que encontramos com Ele. E de fato, podemos permanecer fiéis àquilo que Ele, pela graça, nos deixou. Brevemente ainda, as palavras de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, 1 Timóteo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Sim, irmãos e irmãs, nós cremos em um único Deus. Ele é Criador, Ele é Salvador, Rei, tudo em tudo. E Ele, para nossa salvação, de forma humana, Ele se revelou em todo o Antigo Testamento. 6.356 vezes está escrito Deus do Senhor, Elohim, Javé, no Antigo Testamento escrito. Mas sequer uma única vez um profeta falou a um pai no céu ou a um filho. Não, sequer uma vez. A revelação de Deus como Pai no Filho foi visto do ponto de vista da história da salvação, ponto principal para nós no Filho nos dar a filiação como filhos e filhas de Deus pela graça. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E então, no Novo Testamento, simplesmente a distinção: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos, do nascimento em Lucas 2, versículo 11, começar no se tornar ser humano, o nosso Redentor é mencionado Senhor. E nós somos simplesmente gratos, de coração gratos. Eu não sei o que significa para vocês, mas para mim, a Santa Escritura é a revelação de Jesus Cristo. O completo conselho de nosso Deus foi anunciado. Todos os profetas fizeram a sua parte para isso. Todos os apóstolos fizeram a sua parte para isso. E como último, Deus enviou o irmão Branham, e então, pela abertura dos 7 selos,
De fato, os últimos mistérios foram anunciados. A cortina foi retirada. Nós entramos no lugar santíssimo. Entramos no lugar santíssimo. A arca do concerto foi aberta. Anteriormente, também no lugar santíssimo. Isso é importante. Havia a mesa com os pães e o candelabro de ouro. Tudo era importante no santuário. Mas no lugar santíssimo, a presença de Deus, a palavra de Deus, irmãos e irmãs, nós vivenciamos tudo, podemos vivenciar tudo pela graça, temos parte naquilo que Deus determinou para o nosso tempo e como ainda está escrito aqui, especialmente na carta de Judas, eu leio da carta de Judas, o versículo 25, carta de Judas, versículo 25, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja ao único Deus que através de nosso Senhor Jesus Cristo se tornou nosso Salvador. A Ele seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre, para todos sempre, agora e para toda a eternidade. E então, Paulo finaliza a sua carta também aos crentes naquela época, adressado, especialmente já em 1 Coríntios, no capítulo 1, já no versículo 3, também no começo e no fim, graça seja convosco e paz a partir de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para mim, significa tudo, de fato tudo, e nós podemos dizer, tu te revelaste a nós. Vamos resumir do que se trata agora. 100% dentro da palavra de Deus, permanecer dentro da palavra de Deus, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E como nós frequentemente dissemos, no céu não haverá confusão. Não. A noiva do Cordeiro, lavada no sangue da nova aliança, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vocês podem confiar nisso. Antes que a colheita seja feita, Deus o Senhor, Ele moverá céus e terra, as chuvas tardias cairão, o que jamais aconteceu, acontecerá. O Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará a sua obra de redenção majestosamente em todos que creem, que lhe deram fé. E nós juntos, pela graça, vivenciaremos. E nós direcionamos isso a todos, toda a terra. Vocês sabem, num continente estão 7, 8 horas adiante de nós, no outro 7, 8 horas, 6, 8, 7 horas atrás de nós. Aqui é noite, lá já é de noite. Aqui é dia, lá já é noite, mas graças a Deus que todos podem ouvir juntamente. E deixe-me dizer isso a todos os irmãos de coração. Tão certo quanto o Senhor, com alta voz, no dia 19 de setembro de
1976, em Edmonton, me exclamou: meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. Isto é tão certo quanto cada palavra de Deus. Mas, irmãos, vocês que servem na palavra, por favor, permaneçam com a palavra revelada, porque o irmão Branham lhe foi dito: volte para Jeffersonville e armazene o alimento. E no fim do 7º selo, ele disse: agora o alimento está armazenado. Isto temos que respeitar. Não nos anos 50, mas no momento, no período que Deus determinou. Anteriormente, o irmão Branham pregou, especialmente nas congregações dos homens de negócio do pleno evangelho. As pessoas vinham de diversas direções de fé a estas reuniões, e após a abertura dos selos, todas as portas haviam se fechado. Nenhum lugar havia mais uma porta aberta, e então ele só tinha uma porta aberta, aquela dos homens de negócio do pleno evangelho que tinham essas reuniões periódicas, e lá ele então pregou. Mas vamos falar mais uma vez, porque o irmão Branham, ele recebeu a direta missão: volte para Jeffersonville e armazene o alimento. William Branham, no dia 3 de dezembro de 1962, ele me disse: o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo, e está nas pregações que estão nas fitas magnéticas. Mas espere com a distribuição até que você tenha recebido o resto do alimento. O que eu, a todos os irmãos, no nome do Senhor, tenho que dizer é o seguinte: somente passem adiante o que Deus, pela graça, nos concedeu. E como todos sabemos, o irmão Branham, ele viu como uma loja onde o alimento estava ordenado em prateleiras. Ele viu como as pessoas entravam e tinham cestos de roupa, estavam levando o alimento. O Senhor sempre falou em parábolas, mas o alimento nas prateleiras não estava ainda sobre a mesa coberta. Mas desde a partida do irmão Branham, tudo foi tirado das prateleiras, das fitas magnéticas foi levado, tudo foi colocado sobre a mesa do Senhor. Nós não deixamos nada de fora. Nós anunciamos todo o conselho de Deus. E eu exorto todos os irmãos, no nome do Senhor, também aquilo que está escrito em Mateus 24, para eles, não somente para mim. Aos servidores, passar adiante aos conservadores o alimento, assim como o irmão Branham foi utilizado, que o alimento possa ser passado adiante. Assim Deus cuidou que agora o alimento armazenado possa ser passado adiante a todos os irmãos servidores de todos os povos, línguas. E eu peço a todos, não tragam nada além sobre a mesa do Senhor.
que Isaías 28 não se encontre mais cumprimento, que todas as mesas estavam cheias de vômito, mas que na igreja do Deus vivo ninguém mais tenha que vomitar, mas sim que o puro alimento espiritual, a santa e revelada, preciosa palavra, seja anunciada, proclamada, ensinada e praticada. Que todos os irmãos, eu repito, em todos os povos e línguas, somente passem adiante aquilo o que está escrito na Santa Escritura e o que nos foi confiado. Vocês sabem a ordem direta: eu te enviarei a outras cidades para anunciar a minha palavra. Sequer uma interpretação, mas a pura e preciosa e santa palavra que permanece eternamente. E essa palavra, em todos nós que cremos, cumprirá aquilo que para o qual foi enviada. Não olhem para vocês mesmos, às vossas falhas e problemas, aflições, olhem para o Senhor. Ele fará tudo bem e a sua vitória se tornará revelada, tão certo quanto a sua vitória naquela época se tornou revelada. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus, pela palavra, pela graça, por tudo o que nesse tempo Ele vivenciou, que nós podemos vivenciar. Também uma palavra a todos que são novos, que vieram. Por favor, respeitem a palavra de Deus. Quem ainda não foi batizado no novo nome neotestamentário do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje utilize a possibilidade. Libertem-se de todas as tradições. Nós todos sabemos, eu não quero mais entrar em detalhes nisso, o tempo passou, mas todos sabemos, em todas as igrejas, em todos os lugares, a fórmula em todos os lugares, a fórmula trinitária, seja em Roma, onde quer que seja, a fórmula trinitária, que sequer uma vez é utilizada na Bíblia. Somente no ano de 386 foi feita por dogma, e nós agradecemos ao Senhor que podemos voltar à origem. Também Mateus 28, podemos compreender corretamente e batizai-os no nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Tu deves chamar o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados. Não há nenhum outro nome dado aos seres humanos debaixo do céu no qual possam ser salvos. E somente quem chamar o nome do Senhor deve e será ser salvo. Aceitem a correção. Eu também aceitei com gratidão. Também isto eu já mencionei aqui. 1948, na Igreja Batista, batizado em 3 títulos. Mas quando eu ouvi o irmão Branham, diretamente nós fomos como irmãos ao Rio Reno, ou num rio, e batizamos uns aos outros biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que hoje querem consagrar suas vidas ao Senhor,
tem a possibilidade, todos que querem deixar batizar, tem a possibilidade, e vamos falar mais uma vez, a todos os irmãos sobre toda a terra, direcionado, que todos possam encontrar graça adiante de Deus, que nenhuma doutrina estranha seja proclamada, mas somente a santa palavra escrita, que eternamente permanece, seja anunciada. Tudo mais, deixem com Deus, e Ele fará tudo bem. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, cabe toda a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar para oração. As duas irmãs ainda têm um hino cabível, como o nosso irmão também virá e cantar mais uma vez o hino do Maranata, mais uma vez. Nós não estamos em pressa aqui. Seja dada gratidão ao Senhor. Eu quero lembrar, se Deus conceder graça e força, em abril está planejada a viagem para o Brasil. Lá deverão haver reuniões em 3 cidades. Eu, de acordo com o meu corpo, estou fraco, mas Deus pode conceder graça para que possamos carregar a sua palavra. Lembro especialmente do irmão Cláudio Miskis. Deus o utiliza de forma maravilhosa. Nós sabemos, nosso irmão, amado irmão Miskis, está no Senhor, mas Cláudio também foi abençoado pelo Senhor e de forma boa pode ser utilizado. Se Deus quiser também, o irmão Oleg de Portugal viajará conosco, o irmão Miro estará conosco para que possamos juntos servir ao Senhor. E todos já vêm para frente já e cantarão também. Mesmo que o pecado fosse vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Mesmo que o pecado seja vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é tão vermelho como escarlate, deve se tornar como a lã. Seja o pecado vermelho como sangue, seja o pecado vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve, deve se tornar alvo como a neve. Ouçam a voz que convida, ó, convertei-vos a Deus. Ouçam a voz que convida, ó, convertei-vos a Deus, porque Ele é cheio de misericórdia, a sua fidelidade é grande. Ouçam a voz que convida, ouçam a voz que convida, ó, convertei-vos a Deus, ó, convertei-vos a Deus. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. Vinde a Ele, vós que estáis cansados, pois nele há descanso. Ele perdoa transgressões. Ele perdoa
transgressões e não se lembra do pecado, e não se lembra do pecado. Amém, amém. Nisso nós cremos de todo o coração. Nós, após este coro, nós chamaremos todos para frente que querem consagrar suas vidas ao Senhor, se deixar batizar. Maravilhoso.
Amém. Amém. Que Deus os abençoe a todos. Amém. Foi-me chamada a atenção que ainda haverá uma bênção de criança. Venham agora, por favor, para a frente, antes de fazermos o chamado. Onde estão os pais com a criança? Venham agora. Então, em seguida, passaremos saudações de coração desta vez. Nos alegramos que da Itália, boa visita veio de Brindisi até Palermo. Deus abençoe a todos. Temos até de Roma, do nosso irmão de Roma, que tem a pequena igreja lá. Recebemos saudações de coração e desejamos especialmente ao nosso amado irmão Etienne Ginton, ao nosso irmão Davi, todos os irmãos, as bênçãos de Deus e todos os povos e línguas. Sim, tome a criança. Eu sou da Sérvia, ele é da Alemanha. Pai nos céus, grande Deus, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, te revelaste, Senhor dos céus. Tu tomaste as criancinhas e as abençoaste, ó Deus. Assim abençoe este menino, conceda graça a ele, a toda a família, para a glória do teu nome, para que seja educado para a glória do teu nome. Abençoa-o, fortifica-o, ó Deus, e mantenha a sua alma para a glória do teu nome. Por favor, tu abençoes. Assim te pedimos por tua bênção e te agradecemos que tu o farás e abençoarás. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus esteja convosco. Muito brevemente nós pediremos nossos irmãos, especialmente do Canadá, venham todos vocês aqui que vieram de visita. Antes de fazermos a finalização, venham brevemente aqui. Venham brevemente aqui. Por favor, venham. Venham ainda. Também o irmão disse sim. Você pode dar saudações. Eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês têm as saudações agora dos seus irmãos e irmãs de Montreal. São uma parte de vocês. E vocês são uma parte nossa. Deus abençoe. Nos veremos em breve. Se não for aqui sobre a terra, na glória, diante do nosso Senhor. Maranata. Deus te abençoe. Palavra de saudação. Nos saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito alegre de estar aqui e ver aquilo que o Senhor está fazendo, ter parte. E todos que estão conosco também estão convictos disso. E estamos santificados no Senhor e no mundo inteiro. Nós nos preparamos para o glorioso dia
Que Deus abençoe nosso irmão, abençoe seu ministério, que é simplesmente muito importante para a preparação da noiva de Cristo. E oramos por todos os servidores do Senhor, e o que o Senhor nos ajudará a pregar, a anunciar a palavra, que nós passemos adiante aquilo que nos foi confiado. Nós somos gratos de estar aqui e que podemos trabalhar juntamente para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar o corinho assim como sou, assim tem que ser. Então pedimos que todos que querem se deixar batizar ou consagrar suas vidas ao Senhor, venham então para a frente. Assim sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, Cordeiro, eu venho. Assim sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, Cordeiro, eu venho. Vieram todos, todos ouviram o chamado, todos estão prontos para consagrarem suas vidas ao Senhor. Agora nós oraremos juntos. Você já tem 12 anos ou são mais velhos? Quantos anos tem? 14. Deus os abençoe. Eu tomo da Santa Escritura porque do nosso Senhor e Redentor é relatado do nascimento, da consagração, da circuncisão, e então somente com 12 anos. Com 12 anos, ele então esteve no templo. Então até hoje, nós somente batizamos todos que estiverem acima de 12 anos e tomaram sua decisão pessoal para o Senhor e estão prontos para segui-lo, para crer nele e servi-lo. Todos vocês aceitaram e receberam o Senhor. Eu vejo, há também irmãos da língua romena. Deus os abençoe. Sim, hoje pediremos o irmão Erich Schmidt, irmão Ziegler. Vocês dois podem ir na água e então batizar. Irmão Erich Schmidt, você está aqui hoje? Sim, nós somos muito gratos ao Senhor. Ele concedeu a palavra, Ele deu o convite, vocês creram, responderam o chamado e vieram. Temos ainda outras línguas aqui na língua polonesa, ou todos compreendem alemão. Deus o Senhor abençoe a todos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te trazemos todos que desejam se deixar batizar, os consagramos a Ti, ó Senhor, pois assim está escrito que devemos anunciar: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar
no nome de Jesus Cristo, como confirmação que aceitaram o perdão dos pecados. O perdão veio através do sangue, o batismo. Através do batismo confirmamos que aceitamos o perdão na fé. Amado Senhor, da mesma forma te pedimos agora por todos nós, grande Deus nos céus, que possa surgir fruto para a eternidade, que todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas possam dizer somente aquilo e anunciar somente aquilo, o que tu disseste e deixaste escrever, que possam ser servidores da palavra, anunciadores da palavra de Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos também que tu enviaste o teu servo e profeta. O livro selado tu abristes e nos deste a introdução no conselho completo de Deus pela graça. Sim, nós te agradecemos que a mensagem do tempo do fim alcançou os confins da terra, assim como tu quiseste e prometestes. O Evangelho do Reino de Deus será anunciado em toda a terra e então virá o fim. Amado Senhor, nós te agradecemos também por todos que estão ligados. Te agradecemos por irmão Tati, irmão Miro. Nós te agradecemos por todos os irmãos que estão atuantes para que a tua palavra seja ouvida, possa ser ouvida em todos os lugares. Mais uma vez te pedimos por todos, abençoe todos da Ucrânia, especialmente toda a casa Yeretsky e todos que fazem parte, que se preocupam que o alimento que foi armazenado seja passado adiante e seja enviado e distribuído. Abençoe a todos de Grotno, todos de todos os lugares, ó Senhor, da Itália, França, Áustria, Suíça. Abençoe-nos a todos e esteja conosco. Sim, eleves tu a tua cabeça sobre todos nós e dá-nos a tua paz e a tua bênção. Mais uma vez, nós te agradecemos, amado Senhor, que tu enviaste o teu servo e profeta e que pudemos levar a última mensagem até os confins da terra. Consumas, aperfeiçoes a tua obra com todos nós. Juntos nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito. E pedimos por plena renovação, novo nascimento pela palavra e pelo Espírito de Deus, pela consumação da tua igreja noiva. A ti, ao único Deus, seja a honra trazida no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.